Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Janaína Marim e esse é o podcast Subversivas. Quantas vezes você já deixou de fazer algo, de dizer a sua opinião ou expressar o que você sente por medo do que os outros vão pensar a seu respeito? Por medo de ser criticada, receio de ser ridicularizada? O medo do julgamento é algo que todas nós enfrentamos ao longo da vida, algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas se a gente quer mesmo viver uma vida com mais sentido e sermos mais felizes, aprender a lidar tanto com esse medo quanto com a opinião dos outros é algo essencial e é sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. Mas antes, eu quero só tirar um momento para agradecer todo mundo que está aqui, todo mundo que escuta os nossos episódios, e principalmente para quem apoia o nosso trabalho através do Apoia-se. É muito importante, a gente fica muito feliz com isso, de verdade. É um reconhecimento que deixa a gente muito feliz e que principalmente ajuda a gente a continuar o trabalho com o podcast, a manter esse programa que a gente gosta tanto de fazer, mas que a gente já comentou aqui, né, outras vezes, que não, querendo ou não, é um trabalho, dá bastante trabalho, tem muita coisa rolando por trás para a gente conseguir entregar um bom programa. E a gente se esforça muito para que os programas sejam cada vez melhores. Então é isso, muito obrigada, de verdade. E se você que acompanha a gente por aqui, gosta dos conteúdos que a gente traz, das convidadas, e quer receber conteúdos exclusivos, como newsletters, episódios solos mensais, e até acesso a um sorteio que a gente realiza uma vez por semestre, com livros que as nossas convidadas indicam. Então, é só colaborar com a gente através do apoia.se/podcast subversivas. O link também está na nossa descrição, você também encontra o link lá na nossa bio do Instagram. A partir de R$ 8 por mês você já ajuda muito a gente e tem acesso a alguns conteúdos exclusivos. Mas então, tendo dito tudo isso, vamos lá. Bom, então vamos lá. Para a gente começar, acho que todo mundo sabe, todo mundo percebe, todo mundo sente que a gente vive em uma sociedade que ela é muito baseada na imagem e no que os outros vão pensar a nosso respeito, na percepção dos outros. Em algumas culturas mais, outras menos, alguns contextos mais, outros menos, mas isso pode causar uma preocupação muito grande. A gente pode ter muita dificuldade para agir conforme aquilo que a gente realmente quer, para fazer as coisas que a gente quer, para a gente se expressar de um jeito que seja genuíno e que seja autêntico. É muito comum que a gente iniba a nossa própria vontade por medo do que os outros vão pensar, por medo, né, da gente ser criticada. A gente acaba sabendo, tendo mais facilidade para identificar os desejos e as necessidades do outro do que das nossas. Eu acho que isso pode ser uma coisa muito comum até para nós mulheres. Não tenho dados, mas estou falando meio do achismo das vozes na minha cabeça, mas enfim, é o que me parece, essa é a minha percepção, de que a gente tem muito mais facilidade de entender, até por a gente estar muito nesse lugar de cuidado, né? É muito mais fácil a gente saber ajudar o outro, cuidar do outro, e aí, às vezes, quando perguntam pra gente, mas como que eu posso te ajudar? O que que eu posso fazer por você? Como você está se sentindo? A gente tem muita dificuldade de responder, né? Enfim, a gente pode ser muito facilmente conduzido pela opinião dos outros, pode ser mais difícil de a gente montar a nossa própria opinião sobre determinado assunto, sobre determinada questão, enfim. Com medo do julgamento dos outros, a gente pode viver evitando as coisas, a gente não tem a experiência de agir, de viver com liberdade sem ter esse medo por trás. A gente é realmente paralisado por não conseguir lidar com as críticas, de não conseguir lidar com a opinião que o outro vai ter a nosso respeito. E eu sei que em alguns casos, alguns contextos familiares, esse peso é muito maior do que em alguns outros, mas
é muito triste, né? Porque no fundo a gente pode ser, você pode ser uma pessoa super inteligente, especial, sensível, mas que acaba não fazendo contato com isso por uma questão de insegurança, por não conseguir impor, é, se impor, né? Colocar, entender os seus valores, entender o que é importante para você, entender o que que você pensa, o que que você gosta, o que que você não gosta, e deixar isso claro para outras pessoas com medo de ser criticada, com medo de ser inferiorizada. Não sou psicóloga, enfim, quero deixar isso bem claro, mas algumas das coisas que podem fazer com que a gente cresça e se sinta dessa forma são vivências que a gente tem na nossa infância, às vezes vivências que repreendiam muito aquilo quando a gente se expressava, né? Porque criança sempre é mais expressiva quando a gente pintava, quando a gente cantava, quando a gente falava às vezes o que pensa, porque criança não tem muito esse critério, né, de tomar cuidado, a gente levava bronca, era colocado de castigo, a gente escutava muito, né, tipo, ai, não pode falar assim, não pode pensar assim, não faz desse jeito, assim é errado, assim é feio. Então, enfim, né, tem outras questões culturais, principalmente para gente que é mulher, que por muitos e muitas centenas de anos a gente foi ensinada a ser recatada, a ficar quietinha, a não expressar, não dizer o que pensa, não ir contra, principalmente o que o marido dizia, enfim. Então tem muitas coisas que ajudam, que fazem com que a gente se sinta dessa forma, que a gente sinta essa insegurança. Mas é muito importante que a gente comece a trabalhar isso, já que aqui no podcast a gente fala tanto sobre criar uma vida com mais sentido. Então, eu particularmente acredito que a Camila também penso muito assim que essa questão a gente precisa ser muito fiel a nós mesmas e aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente sente, que a gente gosta, que a gente sabe, os nossos afetos, os nossos desafetos e aprender a lidar com o fato de que as outras pessoas, não todo mundo, mas algumas pessoas vão aceitar e não vão gostar e não vão concordar com a gente. E a gente tem que seguir o famoso, tudo bem, é a vida, né? Não tem muito que a gente possa fazer a respeito. Eu quis trazer esse assunto hoje, não só porque tem tudo a ver com aquilo que a gente aborda aqui no podcast, sobre viver uma vida mais autêntica, com mais questionamentos, com mais reflexão, mas também puxando um pouco mais para a questão que eu abordo muito no meu trabalho, que inclusive a minha empresa chama Brota para Fora por um motivo. O nome é bem autoexplicativo, mas tem tudo a ver com você permitir que a sua essência transborde, sabe? Que tudo aquilo que é importante, os seus valores, tudo aquilo que você acredita, que você gosta, que você ama, transpareça para outras pessoas, que você é exatamente isso, que você brote para fora quem você é, aquilo que você faz, aquilo que você cria, aquilo que você constrói. E essa questão do medo do julgamento impacta muito nesse processo da gente se permitir transbordar. Por mais que talvez você seja uma pessoa que, eu sou um pouco tímida, mas isso não me afeta tanto, acaba pegando em alguns momentos. A gente sabe que sempre vai ter algum contexto em que a gente vai se sentir um pouco mais receosa de aqui eu vou ficar um pouco mais quieta, eu não vou me mostrar tanto. Eu sei que existe casos e casos, lugares e lugares, mas eu tenho certeza que você entendeu o que eu quis dizer, que existem algumas pessoas, alguns lugares que sempre fazem a gente se sentir mais receosa de a gente realmente mostrar quem a gente é. E como eu falo muito, né, sobre para quem quer empreender, para quem quer tirar uma ideia do papel, e eu trabalho principalmente com negócios autorais, que são coisas que a gente constrói, serviços que a gente constrói a partir da nossa visão de mundo, a partir das nossas experiências, de oportunidades que a gente percebe, e a gente vai construindo uma coisa meio única, sabe? Uma coisa bem fora da caixinha. Esse medo do julgamento dos outros interfere 100%. Porque como que a gente vai construir um negócio 100% autêntico e transformar isso em uma empresa bem sustentável, que esteja bem sucedida, se a gente não permite, se a gente está sempre com o pé atrás de
mas o que que os outros vão pensar? Quando envolve uma transição de carreira, putz, mas o que que meus colegas de área vão pensar? Os meus colegas de faculdade? Como que as pessoas próximas a mim vão reagir a essa decisão? O que será que eles vão pensar sobre o que que eu estou construindo? Eu vou, sendo bem sincera com vocês, eu percebo que eu tenho uma divisão, não divisão de personalidade, tá? Eu sou quem eu sou, mas eu tenho mais facilidade de me mostrar para uma série de coisas mais no podcast e no perfil profissional, porque foi uma coisa que eu fui desenvolvendo muito no meu Instagram profissional, de gravar stories, de fazer live, vídeo e tudo mais. E é uma facilidade que eu não tenho na minha vida pessoal, que eu sempre fui um pouco mais retraída, um pouco mais tímida, e eu me sinto muito mais insegura, com medo do que os outros vão pensar na minha vida pessoal. De tipo, o que que eles pensam a meu respeito quando eu divulgo o podcast, por exemplo? Será que algumas pessoas, amigos, familiares, ou só a gente que me segue mesmo, que eu já tive contato, mas enfim, o que que será que eles pensam sobre eu ter um podcast? Importa? Não, não importa. Mas é uma coisa, é uma dificuldade que eu já percebi que eu tenho, uma insegurança que pega muito mais na minha vida pessoal. Mas eu percebo para muita gente que o impacto profissional é muito maior, porque tem dificuldade de divulgar o seu negócio. Eu já conheci pessoas que não falavam dos trabalhos que ela fazia, e não era nada assim, tipo, meu, é muito diferente, é muito fora da caixa. Eram professores de yoga, sabe? E que não conseguia nem fazer uma lista de transmissão para divulgar para pessoas próximas. Falar, então, gente, estou dando aula de yoga, funciona assim, assim, assim. Essa questão interfere demais, demais nos nossos projetos. Seja um projeto profissional, seja um projeto pessoal, seja o sonho de um negócio, que é isso que eu acabei de falar. Talvez se eu não tivesse construído o Brota para Fora antes, eu não tivesse tanta coragem, disposição, tanta tranquilidade para estar fazendo esse podcast hoje. Eu não sei como que eu ia estar me sentindo e ficava, meu, mas o que que eles vão, o que que os outros vão pensar de mim a respeito disso? Então, quando a gente fala, se você é essa pessoa que quer tirar uma ideia do papel, que tem um projeto e percebe que o medo do julgamento alheio é uma coisa que impacta, é muito importante que você reflita a respeito disso. Até porque, para além dessa questão de a gente não conseguir colocar nossos projetos, expressar nossas opiniões, esse receio de a gente ser criticada, de a gente ser inferiorizada, afeta muito a nossa saúde mental, afeta muito a nossa autoestima, pode gerar muita ansiedade, pode gerar depressão, como quando eu falei que a gente cresce num ambiente que ele é muito mais repressor, que ele é muito mais você tem que ser assim, você tem que se comportar desse jeito, pode levar à depressão, pode causar outros problemas relacionados à saúde mental, até à saúde física. Então, é um impacto muito grande que a gente tem na nossa vida. A gente se baseia tanto na opinião dos outros e no receio da opinião dos outros que a gente deixa de viver. E eu sei que eu tô falando assim como se fosse, nossa, é super fácil, né? Parar de se preocupar com o que os outros vão pensar, tipo, apertar o interruptor, né? E eu sei que não é. Isso foi uma coisa que eu trabalhei muito na terapia, foram muitos e muitos anos de trabalho psicoterapêutico. Ainda é uma coisa que eu levo para terapia. Eu acho que tá? Que ninguém em algum momento vai poder falar: ah, não, mas eu não me importo com o que os outros pensam. Nunca. Isso é uma coisa que nunca me afeta. Eu não acredito que isso seja verdade. Acho que todo mundo, em algum momento ou outro, vai acabar se sentindo meio, né, meio inseguro, meio tipo, nossa, eu fiz isso aqui, o que que será que os outros vão pensar? Eu vou tomar essa decisão? Será que eu vou ser criticada? Será que eu vou ser julgada? Será que os outros vão entender? Será que os outros vão aceitar? Então eu sei que não é uma coisa fácil, mas é muito importante, como a gente sempre fala aqui no podcast, trazer isso à tona, trazer isso para a consciência, para que a gente comece a questionar e para que você possa começar a colocar em prática alguns processos de mudança em cima disso, mesmo que seja, aliás, principalmente, né, começar a trabalhar isso na terapia.
E aí, além da psicoterapia, eu queria trazer algumas dicas de algumas coisas que funcionaram para mim, do que você pode fazer para que essa insegurança não tenha um impacto tão grande na sua vida, na sua autoestima, como, por exemplo, você começar a se expor um pouquinho mais, com o que você se sentir confortável, tá? Mas com pessoas mais próximas que você confia, eh, ir se trabalhando para se alguém falar algo, né, dentro desse grupo de pessoas que você não concorda, você tranquilamente só falar: "Ah, eu não penso assim, eu penso de outro jeito". E ver qual que é a reação da outra pessoa, que muitas vezes, não vai ser algo negativo, pode ser que ela até concorde com você, quando ela souber do seu ponto de vista, e principalmente você se perceber e avaliar como que você se sente. Você ficou nervosa, às vezes deu palpitação, ansiedade, você ficou suando frio, porque vem também da gente aprender a aceitar que nem sempre os outros vão concordar. Vem a gente aprender a lidar com crítica dos outros. Às vezes vai ser uma crítica com fundamentos de coisa que a gente precisa mudar, e às vezes não. E tudo bem, né, é a gente saber filtrar. A Brené Brown, ela faz um trabalho maravilhoso sobre vulnerabilidade, e isso tem tudo a ver com o assunto, né, do que eu estou trazendo aqui hoje. E ela traz, eu não sei se é não é uma metáfora, talvez? Eu não sei exatamente como chamar, mas em um dos livros dela, se eu não me engano, é A Coragem de Ser Imperfeito, ela conta a história da arena. Que então você tem, dentro de uma arena, você tem quem tá lá na batalha, quem tá se expondo, quem tá correndo risco, quem tá lá fazendo, e você tem quem tá assistindo. Vale um jogo de futebol também, acho que a história é a mesma. E é muito fácil para quem está assistindo criticar quem está dentro da arena, que está fazendo errado, que devia estar fazendo diferente, que não se preparou direito, que tomou uma decisão péssima, que, enfim, nem devia estar ali. Mas essa pessoa que está na arquibancada, ela não teve coragem de ir lá e fazer. Então, é muito fácil para quem está de fora apontar o dedo para quem foi, para quem resolveu dar a cara a tapa e falar: eu vou atrás disso que é importante para mim. Pode ser fazer uma viagem sozinha, pode ser começar o seu próprio negócio, fazer uma transição de carreira, começar um podcast. É muito fácil. Então, é, é importante que a gente comece a filtrar a crítica que você recebeu de determinada pessoa. Essa pessoa, ela já se arriscou com algumas coisas na vida? Mesmo que não tenha sido exatamente aquilo que você está querendo fazer, mas ela assumiu riscos? Ela se colocou em algum tipo de arena em algum momento? Essa opinião, essa crítica é válida mesmo? Ou será que é só uma crítica de alguém que não entende você, não quer entender, não vai entender, porque ela mesma não tem coragem de dar os passos que você está dando? Eu gosto muito dessa história da arena que a Brené Brown traz. É claro que no livro ela traz uma coisa muito mais profunda, mas eu acho que com isso que eu trouxe já dá para a gente ter uma noção. Isso mudou muito a forma como eu penso a respeito disso. Me ajudou muito a filtrar as críticas que eu recebo, alguns comentários que eu recebo. Elogio, maravilhoso, todo mundo gosta. Mas enfim, a gente sempre acaba recebendo algumas cutucadas, né? E me ajudou muito a perceber, tipo, nossa, mas tá bom, aquela pessoa me julgou, aquela pessoa disse isso, disse aquilo, mas tá bom, é a opinião dela, né? Não tem nada que me altere. Não vou levar isso, não vou levar isso para dentro. A Juju também contou uma história muito tempo atrás, quando ela ainda tinha o canal no YouTube, que eu achei fantástica. Que ela falou, pensa numa panela de Teflon. Não sei se ela usou panela, mas enfim, pensa no Teflon. Quando alguém vem e joga para você uma crítica, um pensamento que é para te afetar, que é para te diminuir, que é para te fazer sentir mal e que não faz sentido nenhum para você, né, essas críticas de pessoas que não se arriscaram, imagina que você tem uma tela de Teflon que essa crítica vai bater, vai escorrer pelo Teflon e vai embora. É uma outra forma, eu também acho isso incrível, sempre que eu tô muito irritada e eu me deparo com essas situações, eu imagino exatamente isso que a Juju trouxe. É
Gente, são coisas muito bestas, são coisas muito simples, mas que ajudam demais a gente a começar a mudar, começar a repensar algumas coisas, até começar a desenvolver a, a possibilidade de se afastar dessas pessoas, de falar, tudo bem, às vezes eu tenho que conviver, porque pode ser colega de trabalho, pode ser gente da família, não tem muito que eu possa fazer, mas quando eu puder, eu não quero estar perto dessa pessoa porque ela não me faz bem, ela não agrega em nada na minha vida. Esse é um trabalho de muito autoconhecimento, um autoconhecimento bem profundo, porque essa insegurança, esse medo do que os outros vão pensar, pode ter raízes assim que estão bem fundas, bem presas lá dentro da gente. Exige bastante resiliência. Talvez a gente aprenda a desenvolver resiliência durante esse processo. Porque, como eu falei, não é só a gente aprender a se preocupar menos com o que os outros estão pensando, mas é também a gente aprender a lidar com o que os outros dizem a nosso respeito, a lidar com as críticas, com os julgamentos, a fazer essa separação. E é um trabalho, exige muita vontade, muita disposição, mas que vale muito a pena. Porque quando a gente começa a se livrar dessas amarras, se livrar um pouco mais dessas amarras, a gente começa a ter mais liberdade para a gente viver de forma autêntica, para a gente ser quem a gente é, para a gente poder se expressar. E puxando, né, um pouco de novo para o caso do que eu costumo abordar mais no meu trabalho, você se sente mais livre para expressar a sua potência através daquilo que você quer oferecer para o mundo, através de um serviço, através de um negócio, de um produto que você quer criar. É, Saber trabalhar com essa questão do julgamento alheio é essencial, principalmente hoje que a gente está em tempos de redes sociais, e aí, gente, já é outro buraco, o buraco fica muito mais embaixo quando a gente fala de rede social, que às vezes a gente precisa se mostrar, a gente vai ter que se expor de alguma forma para pessoas que a gente nem conhece. E para muita gente, isso é algo que pega demais. Para mim, como eu falei, é até mais fácil eu lidar com essa exposição para pessoas que eu não conheço do que para pessoas que já são mais próximas, mas para muita gente não é. Então, é um trabalho que precisa ser feito, independente se você quer empreender ou não. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Eu tentei fazer ele de um jeito um pouco diferente. Antes, nos episódios anteriores, eu estava seguindo um roteiro bem fixo. Hoje eu só pontuei algumas coisas, então me desculpa se esse episódio tiver ficado um pouco aéreo, talvez, não sei. Mas de qualquer jeito, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido útil para você refletir, para você repensar algumas coisas. Não esqueçam, compartilhem o nosso episódio, compartilhem o nosso podcast, sigam a gente no Instagram, @podcastsubversivas, e apoia.se/podcastsubversivas para ajudar a gente a crescer e continuar entregando um programa cada vez melhor. Um beijo e até semana que vem.